E aí, estranho, beleza? Bom, agora você não assustou. Agora eu tô me assustando um pouco menos. Mete o dedo aí, dá o like, compartilha, vamos ajudar o canal, galera, em todas as plataformas, valeu? E continuando aqui, surtos, né? Acontecia isso. Às vezes eu estava, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui que a Adriana até chegou a falar, né? Quando a gente ia sair, você lembra como é que era? Eu posso falar rasgado? Eu não sei se alguém já viu um filme do Simba que tem a Caos. Às vezes parecia que a gente ia sair, a Caos entrava por aquela porta e ficava aqui sentada tomando um café. Porque tava tudo bem e do nada Eu falava, não vou. Só que aí o que acontecia com a pessoa que também tem TAG? Eu dava uma crise de choro. E a minha crise de choro irritava ele. Era uma bola de neve. Porque assim, eu nunca gostei, é o que a gente tava falando, eu nunca fui muito, apesar de ter sido ator, apesar de ser professor, mas eu vou levar vocês lá na escola um dia, vou conversar com as professoras, já até falei com elas sobre isso, já falei com o meu professor lá da academia também, a gente já conversou. E assim, galera, eu não queria sair. Eu nunca gostei de sair. Nunca gostei. Nunca. Mesmo agora, com os tratamentos, agora eu saio. Quando, assim, de vez em quando. Mas são as pequenas vitórias. Então, assim, eu nunca gostei de sair. Quando, antes do tratamento, né, eu tô falando da Giovana aí com uns 10, 11 anos. Menos? Menos. Assim, foi no auge, né, ali Eu lembro que a gente tem que sair. Eu falava, eu não quero ir. Tem que sair, não quero ir. Aí todo mundo ia se arrumando. E eu ia, aquilo ia me consumindo. Eu vou ter que sair, vou ter que ver a pessoa, eu vou ter que sair daqui. A minha rotina era acordar agora, fazer tal coisa, depois fazer isso, fazer aquilo. E eu vou ter que quebrar isso, eu vou ter que sair. E aquilo ia aumentando e aumentando. Aí que ela falou. A Cal chegava aqui e eu falava, não vou. E aí começava. Era briga, era discussão. E não sei o que, e parará, e aí desarmonizava tudo. Às vezes eu ia contrariado. E muitas das vezes aconteceu uma coisa que a Adriana estava até lembrando hoje no café. Que era assim, eu perguntava, quem é que vai? Porque quando eu estava no meio de pessoas, que eu sabia que só iriam pessoas que eu conhecia, mesmo eu não querendo ir, eu ia e ficava mais ou menos, como eu fico até hoje. Mas quando tinham pessoas que eu não conhecia, e eu não ia mesmo não. Mas aconteciam, às vezes, eu perguntar, quem é que vai? Ah, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa e tal pessoa. Beleza? Beleza. Chegava lá no local, a gente tá lá no meio da festa e tal, chegava um terceiro que eu não conhecia, nem sabia quem era. Eu, na hora... Vambora. Bora, Giovana. Bora, Adriana. Bora. Isso na frente de todo mundo. Não era? Sim. Aí as pessoas falam assim, cara, que cara mal educado. Não, gente, não é. É o que eu falo. Às vezes o autista tem algumas ações, algumas reações que não dá para controlar, não dá para explicar. É uma criança que às vezes quer segurar um celular e o pai fala não, pode começar em uma birra e terminar em uma crise. A crise no adulto, né? TEA, é diferente de uma criança TEA. Sim. A TEA, criança, vai chorar, vai se jogar no chão, aí as pessoas confundem com birra. O TEA adulto, ele vai ter essas reações que eu tinha, que é explosão, vambora, não quero mais. E se alguém escutou, desculpa, mas problema, entendeu? Essas são as reações que geralmente a gente trabalha dentro das terapias. A gente tem que entender, nós TEAs, temos que entender, principalmente os adultos, que nós não vamos deixar de ser TEA. Não vamos. A Giovana também agora está em investigação sobre o TEA, porque ela é TDAH nível hardcore, né? Hardcore. É hardcore. Vocês imaginem uma pessoa TDAH nível 3, mas muito nível 3. É 3 vezes 3. É quase uma picape 4x4. Então, assim, e eu, apesar de eu ter o TDAH, o autismo, né, que eu carrego, ele dá uma equilibrada. O que eu estava falando, a gente tem que entender que as terapias, elas vêm para
ajudar a gente a entender certas ações e reações e tentar antecipar alguns comportamentos. Os comportamentos. E aí, o que acabou acontecendo? Eu fui ficando um pouco mais velha. E um amigo meu, que a gente estava conversando sobre ele, descobriu que o meu pai não contestava eu ficar no lugar quando todos os meus amigos se reuniam e pediam pra eu ficar. E se fosse um lugar de confiança, se eu conhecesse. Por exemplo, na casa no meu falecido tio Alexandre. O que eles fizeram? O primeiro começou assim: me esconderam dentro de uma picape. E falaram pro meu pai: a gente não vai soltar ela enquanto não deixar ela ficar aqui. Porque assim, eram amigos meus que às vezes têm filhos da idade da Giovana, que eles pediam pra Giovana ficar na casa deles. Não deixava. E eu não deixava. Aí depois eles foram na brincadeira, eles tinham sensibilidade, tanto ele quanto o Nilson, né? Eles foram entendendo. Eu tô citando nomes aqui, gente, é porque são amigos meus, tá? O Alexandre infelizmente faleceu por causa da Covid, mas o Nilson continua vivo, enfim. E eles têm filhos da idade, né? O Pedrinho, que é primo da minha esposa, que é filho do Alexandre com a Denise, que é prima da minha esposa, e tem o Nilson, que tem a Rafa, que é da idade da Giovana. Então eles pediam quando eles se reuniam, pra Giovana ficar lá e eu nunca deixava. Depois eles foram me quebrando na brincadeira. E assim, eu não te perguntei qual era a sua reação quando eles faziam isso. Porque a minha rotina era você vir pra minha casa comigo pra você dormir. Mas como era a sua reação quando eles... Quando eu chegava aqui, a primeira coisa que eu fazia era ligar pra saber se você estava bem. E 7 horas da manhã, no dia seguinte, eu já tinha ligado pro Alexandre ou pro Nilson, porque eu não conseguia ir ao seu quarto e não te ver ali dormindo, porque era muito diferente pra mim. Até que o tio Nilson descobriu que meu pai ficava em ambiente de pessoas que ele conhecia, e eles começaram a arrumar o enterro dos ossos. Aí a gente tinha que voltar pra lá, né, pra casa deles, pra gente poder finalizar aquela comemoraçãozinha que a gente tava fazendo. Aí a Giovana tinha dormido lá, então, assim, não era tão ruim. Mas é porque eram pessoas que eu conhecia muito, a gente era muito próximo. Só eles. Era a única casa que eu ia, né? As 2 únicas casas que eu ia. E só eles conseguiam quebrar meu pai, assim. E eu brincava com o pai, com o Tinho, falava: caraca, gente, só vocês conseguem esse milagre. Gente, o papo tá bom, mas a gente vai continuar num próximo encontro, tá bom? Dá o seu like, compartilha. Nossos canais aqui vão estar aí na descrição, tá? Em todas as plataformas. Valeu, um abraço, seus estranhos.